A paz do Senhor, igreja. Amém? Vamos ouvir o Evangelho? Amém? Vamos abrir então as nossas Bíblias no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante tomou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém? Vamos nos assentar. Essa história que a gente acabou de ler, ela também é retratada em 3 dos 4 evangelhos. Mateus conta essa história, Marcos conta essa história e Lucas conta a mesma história. Mas eu acredito que é o evangelista Marcos que melhor mostra por que tantas pessoas estavam na casa de Jesus nessa ocasião. No capítulo 1, quando a gente volta um pouquinho, nós vemos que Jesus já tinha começado o seu ministério, e começado o seu ministério a todo vapor. Sinais e maravilhas estavam sendo realizados por toda aquela região. Nós vemos aqui, por exemplo, no versículo 21, Jesus cura um endemoniado na própria cidade de Cafarnaum, na sinagoga. Depois, um pouco mais adiante, no versículo 29, ele cura a sogra de Pedro, que estava acamada, enferma e com febre, numa cama. Depois, o versículo 32 ao 34, ele ali fala sobre muitas curas e muitas libertações. O versículo 34 chega a falar assim, olha: E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, o ministério de Jesus estava curando e realizando muitos milagres. E Cafarnaum? A cidade de Cafarnaum, uma cidade marítima, uma cidade à beira do mar da Galileia, tinha se tornado a base do ministério de Jesus. Ele morava em Cafarnaum, visitava outras aldeias, outras cidades da região, e voltava de tempos em tempos para Cafarnaum. E a fama de Jesus aumentava rapidamente. No versículo 40 ainda nós vemos que ele curou um leproso. E ele falou para esse leproso não falar nada para ninguém, mas muito pelo contrário, o leproso saiu contando para todo mundo, a ponto de Jesus não conseguir nem entrar em certas cidades. E aí ele tem que ensinar em lugares ermos, lugares afastados. Então, quando Jesus finalmente volta para sua casa, quando Jesus finalmente volta para Cafarnaum, a notícia rapidamente se espalhou. Aqui mostra que souberam que o mestre estava em sua casa. E muitas pessoas correram para aquele lugar. Muitas. Uma multidão foi ao encontro dele.
E eu imagino, não é muito difícil a gente imaginar essa cena. Jesus dentro de casa, ali com ele os discípulos, alguns fariseus debatendo com ele, e as portas e as janelas da casa abertas, para quem quisesse ouvir a pregação do Evangelho chegasse. E rapidamente as portas se encheram, as janelas se encheram, a ponto de as pessoas ficarem de longe, olhando assim. Eu não sei se vocês já tiveram numa multidão assim que não conseguia ouvir direito a voz de alguém, né? Vai e pergunta, o que ele falou? O que ele disse? Eu não ouvi direito. E as pessoas anotando e guardando aquilo no coração. É mais ou menos quando começou os primeiros televisores a ser vendidos no Brasil, lá pela década de 50 e 60. Era um aparelho bem caro e não era qualquer um que tinha em casa. Às vezes tinha um por bairro. Só a família mais rica que tinha. E aí eles ligavam na hora do noticiário, na hora da novela, e aí a casa enchia, crianças, velhos, adultos, todo mundo em volta da televisão. Uns ficavam na porta, uns ficavam na janela. Às vezes passava alguém de longe na rua e olhava, porque era uma novidade. E a casa de Jesus estava dessa forma, lotada de gente. Então, eis que surge lá atrás, no meio da multidão, um grupo de 4 amigos levando um paralítico, alguém que não podia caminhar. E é necessário que eu chame a atenção essa noite sobre a situação dos doentes nessa época. Paralíticos, cegos, leprosos. A situação dessas pessoas hoje, com todo o conforto da vida moderna, com todo o avanço da medicina, já não é muito fácil, não é? Agora imagina há 2 milênios atrás, quando sequer existiam direitos humanos. As pessoas eram simplesmente, muitos deles eram simplesmente abandonados à própria sorte, largados, e muitos, não poucos, viravam mendigos. Mas aquele homem tinha uma doença, e talvez alguns já devem ter visto pessoas que têm uma doença crônica ou uma doença de nascença. Ela tenta fazer de tudo para ser curada. Ela procura, dentro dos recursos dela, os melhores médicos, lê as melhores revistas científicas que falam sobre a enfermidade dela, para ver o que está surgindo que pode curar ela. E aquele homem, talvez ele possa ter gastado muitos recursos. De repente ele ouviu, está vindo um médico aí do Egito, ele é o médico dos faraós, ele sabe um monte de coisa, talvez ele resolva o teu problema. E lá ia aquele homem, gastava o seu tempo, gastava o seu dinheiro e não resolvia. Tem uns especialistas vindo da Babilônia, eles têm um remédio que eles estão trazendo, é um remédio caro, mas de repente pode resolver o teu problema. Vai lá e compra deles, vai até eles. De repente aquele homem ia procurar, ia de um lado, ia para outro. Mas quando o tempo vai passando e a cura não chega, quando o tempo vai passando e ele vê que ninguém consegue resolver o problema dele, ninguém consegue curá-lo, o que acontece? Muitos acabam perdendo a esperança. Muitos acabam perdendo a fé e acabam desistindo. Eu tenho para mim que quando aqueles amigos chegaram para aquele paralítico e falaram assim: olha, tem um rabino aí que ele está fazendo muitos milagres na região, ele está curando muitas pessoas e ele está hoje lá em Cafarnaum, quem sabe tu não vai lá? De repente aquele homem não aceitou isso muito fácil. Ele pensou: não sei, eu já procurei tanta gente, eu já fui em tantos lugares, ninguém consegue resolver o meu problema. E olha só, eu não ando, como é que eu vou ir até lá? E aqueles homens disseram: não, mas a gente te leva. E aqui a gente aprende a primeira lição nessa noite. 2 coisas que alegraram o coração de Jesus nesse dia: a fé e o amor. E especificamente a fé e o amor daqueles amigos do paralítico. Então nós temos a necessidade de cultivar amizades. É importante que a gente cultive boas amizades. É importante que
a gente aprenda a ter bons relacionamentos com as pessoas. Notem que talvez, apesar da desesperança dele, apesar da amargura de não conseguir ser curado, ele não deixou que isso afetasse as relações deles com os amigos. Ele permaneceu com amigos que estavam dispostos a ajudá-los. Nós precisamos de amigos, e nós precisamos de amigos que nos levem para mais perto de Jesus, como aqueles homens fizeram aquele dia com o paralítico. Amém? Aquele homem, então, foi levado. E é importante a gente entender uma coisa. Na vida, amados irmãos, nós somos ou os amigos do paralítico, ou nós somos o próprio paralítico. Você que se sente forte, que se sente bem espiritualmente, que é capaz de andar com as próprias pernas, o que você tem feito para fazer diferença na vida de alguém? Ao nosso redor tem muitas pessoas que não conseguem chegar a Jesus sozinhos. Tem pessoas que precisam da nossa ajuda. Tem pessoas que a gente pode dizer assim que eles precisam de um empurrão, eles precisam que alguém leve eles. E aqueles homens, eles chegaram para o paralítico e disseram: não, a gente vai te levar. Colocaram ele na maca, provavelmente deram um banho nele, ele não podia se banhar sozinho, porque ele estava paralítico, e levaram ele. Então, pessoas à nossa volta precisam de ajuda, não apenas com enfermidades físicas. Quantos estão à nossa volta sofrendo com enfermidades na alma? Quantos lares estão destruídos? Quantas pessoas estão se perdendo porque não conhecem Jesus? Porque não conhecem aquele rabino que estava ensinando no Mar da Galileia aquele dia. Mas, se nós estamos fracos, se nós não nos importamos com o próximo, então nós estamos na mesma situação do paralítico. E para estes, Jesus vai mandar pessoas como aqueles amigos. Vai mandar pessoas que poderíamos dizer, entre aspas, que emprestam a fé deles. Pessoas que se comprometem a levar outros aos pés de Jesus. Pessoas que não medem esforços para levar outros até onde Jesus está. Nós precisamos ter uma fé sobrenatural. Eles eram aquelas pessoas que diziam: nós precisamos fazer alguma coisa. Eu acredito que se existisse o WhatsApp naquela época, eles iam fazer um grupo, ajudando o nosso amigo paralítico a ser curado. Como que a gente vai fazer para levar ele até Jesus? Aqueles homens tinham uma fé persistente. A fé que nós precisamos ter deve ser sobrenatural. É a fé que remove barreiras, é a fé que arrebenta barreiras, que rompe dificuldades. E nós vemos que eles enfrentaram muitas situações difíceis. Aqui nós vemos, primeiro, que eles tiveram que talvez convencer aquele homem. Depois tinham as estradas empoeiradas da Galileia para enfrentar. Sabe que o Império Romano é famoso por ter construído estradas muito boas, mas isso na Itália, perto de Roma. Bem diferente das estradas da Palestina, que eram cheias de pedra, cheias de poeira, cheias de buraco. E a distância. Aqui não conta se eles estavam em Cafarnaum, se eles estavam em alguma cidade da proximidade. Eles não se importaram com a distância. 3, 4, 5 quilômetros talvez. A pé talvez não seja tão difícil, mas levando alguém já se torna mais difícil. Um adulto ainda. É uma região quente, muito quente. Sabe-se lá quantos quilômetros aqueles homens, aqueles amigos do paralítico levaram aquele homem a pé numa maca, enfrentando o calor. E aí eles chegam em frente à casa de Jesus. Eles chegam até Cafarnaum, vão perguntando daqui, perguntando ali, onde é a casa de Jesus, onde é a casa de Jesus, até que finalmente eles encontram a casa. E quando eles encontram a casa está lotada. Eles não conseguem chegar nem perto. Mas eles não desistem, eles vêm chegando. Talvez eles perguntaram para alguém: olha, a gente está com um paralítico, a gente está com alguém que tem necessidades especiais.
e a multidão e o Queco. E o que é que eu tenho a ver com isso? Eu cheguei aqui cedo da manhã e eu não vou sair daqui. Eu cheguei aqui muito cedo. Por que vocês não vieram mais cedo? Eu lembro que em 2008, a gente foi na gravação do Diante do Trono, que foi aqui em Porto Alegre, atrás do Anfiteatro Pôr do Sol. Lembra, pastor? Oi? No Parque da Harmonia, isso. E eu e mais alguns outros jovens, a gente saiu daqui bem cedo, a gente saiu de manhã, era umas 7, 8 da manhã, chegamos lá pelas 10. A gravação estava marcada para as 4 da tarde, a gente chegou às 10 da manhã e já tinha gente lá esperando. E conforme as horas foram passando, a multidão foi chegando, e foi chegando gente. Já tinha mais de 300 mil pessoas naquele lugar. E onde foi montado o palco, ao lado tinha um barranco. E as pessoas que iam chegando, elas iam se acumulando naquele barranco, que tinha uma visão de cima, assim, né? Dava para ver uma visão privilegiada do palco. E quando já estava bem cheio, quase próximo da hora de começar a gravação, o pastor Márcio Valadão falou assim: irmãos, para ficar bonito no DVD, o pessoal que está aqui nesse barranco, vão lá para o fundo, olha, tem um monte de telão, todo mundo vai conseguir ver, não precisa ficar aí. As pessoas se olharam assim, ninguém deu bola para ele. Tipo, a gente chegou muito cedo aqui, desculpa, pastor Márcio, a gente não vai sair daqui não. E eu imagino essa multidão da mesma forma, eles queriam ver Jesus. Ah, mas a gente está com um paralítico, e daí eu estou ouvindo ele. E daí aqueles homens ficaram: o que a gente vai fazer agora? E ali, esperando no sol, de repente um deles pode ter tido a ideia: olha, as casas nessa região, elas têm o telhado plano. Não chove muito, não tem problema ter um telhado plano. E elas são feitas de madeira, capim e cobertas de barro. Não é tão difícil abrir um buraco e descer ele por ali. Então eles pensaram: é mesmo. Talvez deram uma volta na casa. As casas tinham uma escada por fora. Mas pensa na dificuldade agora de subir uma escada externa, levando uma maca com alguém que não podia caminhar. No calor daquela região, no calor do dia. Então, eles amarraram aquele homem na maca e fizeram força. Uns subiram primeiro, outros subiram depois. Eles deram um jeito e subiram lá em cima. Subindo lá em cima, tiveram que fazer o buraco. Eu consigo imaginar Jesus pregando lá embaixo. Daqui a pouco começa a cair uma poeirinha. Ninguém dá bola. Daqui a pouco entra um raio de luz, eles olham para cima, aparece a cara de alguém lá. Eles foram vencendo um por um todos os obstáculos, as estradas empoeiradas, o calor do dia, a distância, a multidão que estava impedindo eles de chegar até Jesus. Eles venceram o teto e finalmente baixaram aquele homem até onde estava Jesus. Que ser humano que não precisa enfrentar batalhas. Todos nós que estamos aqui temos as nossas guerras diárias. Nós temos as nossas lutas, seja às vezes com doenças, seja com dívidas, seja com desemprego, seja com problemas familiares, mas todo mundo tem alguma luta para enfrentar. E a palavra de Deus para nós essa noite é: não desista. Diga comigo isso: não desista. Não desista. Não desista. A palavra diz: ninguém que desiste recebe alguma coisa. Tiago 1, 2, 3 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. É preciso ter perseverança se nós queremos receber alguma coisa. Se nós queremos ser abençoados, nós precisamos exercitar a nossa fé com perseverança. E a Bíblia diz aqui no livro de Tiago que isso é motivo de alegria, de toda alegria ainda. Sabe, às vezes nós temos uma ideia errada, uma ideia muito fácil sobre os milagres de Jesus. Mas com um olhar mais atento, nós percebemos que os milagres de Jesus
sempre demandavam algum esforço da parte daquele que recebia o milagre. Vou dizer de novo, os milagres de Jesus sempre demandavam esforço da parte daqueles que recebiam o milagre. Eu vou dar alguns exemplos. Um homem teve que ir lavar o rosto, um homem cego, Jesus untou o rosto dele com barro e disse: vai e te lava no tanque de Siloé. Sabe-se lá quantos quarteirões aquele homem teve que andar até aquela fonte para lavar o rosto. Nós vemos a mulher Ciro-Fenícia, ela tinha uma filha e essa filha estava endemoniada, e ela ia atrás de Jesus clamando e gritando, e Jesus ignorou ela durante algum tempo e ela não desistiu. Quando finalmente Jesus deu atenção para ela, que ela se prostrou e adorou e disse: meu mestre, a minha filha está endemoniada, ajuda ela. Jesus dá uma resposta assim que talvez muitos de nós ficaríamos ofendidos. Jesus disse: mulher, eu vim para a casa de Israel, não é certo dar o pão para os filhos, dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Talvez outra pessoa ficaria ofendida no lugar dela. Foi uma resposta talvez humilhante, mas o que ela disse? É verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. E Jesus disse: a tua fé é muito grande. Grande é a tua fé, mulher. Vai para casa que a tua filha está curada. Ela não teria recebido a bênção se ela não tivesse se esforçado, se ela não tivesse ido atrás de Jesus, se ela não tivesse insistido com ele. A mulher do fluxo de sangue. Imagina alguém com fluxo de sangue durante anos. A pessoa fica fraca, está perdendo sangue. E ela soube que Jesus estava em sua cidade. E ela enfrentou aquela multidão, sendo empurrada daqui e para lá. Eu quero pelo menos tocar na orla das vestes de Jesus. Eu preciso só tocar na roupa dele que eu vou ser curada. E ela se levantou e foi atrás e conseguiu tocar. Em um momento, por um instante, por um segundo, ela tocou nas vestes de Jesus e aquele fluxo de sangue parou e ela recebeu a cura. Mas ela precisou se levantar, ela precisou ir até algum lugar. Temos o caso do cego Bartimeu, clamando, e a multidão: fica quieto, tu está atrapalhando o mestre. E um detalhe importante que às vezes a gente ignora: quando Jesus passou em Jericó e curou o cego Bartimeu, foi a última vez que Jesus passou em Jericó. Ele estava indo para Jerusalém, semanas depois ele foi crucificado. Se aquele cego tivesse perdido aquela oportunidade, ele nunca mais ia ter visto Jesus. E quantos outros exemplos a gente tem ainda? São muitos. Então, essa é a palavra para nós. A gente não pode desistir. Jesus viu a fé deles. Versículo 5 ali diz assim: vendo-lhes a fé. Jesus não viu o buraco na parede. Jesus viu a fé daquelas pessoas, daqueles amigos. Jesus não viu um soldado romano, ele viu a fé daquele soldado romano que disse: manda uma palavra, basta uma palavra e o meu servo vai ser curado. Jesus vê a nossa fé, e especialmente a nossa fé para ajudar os outros, para ajudar aqueles que precisam e que não podem chegar até Jesus sozinhos. Os amigos viram a bênção lá na frente. Eles viram a cura, eles viram o que Jesus podia fazer, e lá na frente eles estavam vendo aquele homem curado. Eles não estavam se importando com as estradas empoeiradas, eles não estavam se importando com subir aquele homem até o telhado. Eles estavam vendo a bênção. Eu imagino a alegria daqueles homens quando saíram dali. Imagina eles saindo dali depois. Aquele homem caminhando primeiro, porque eles não iam ter que mais levar peso nenhum. O homem foi embora caminhando. E depois porque eles podiam dizer: nós fomos agentes de mudança. Nós participamos disso. Deus mudou a vida desse homem e nós tivemos uma participação nisso. Imagina que alegria para eles. Deus usou a nossa vida para transformar essa história, para transformar a vida dessa pessoa. Por isso não desista, irmãos. Imagina só se Jesus tivesse desistido. Nós lemos a história de Jesus, a agonia de Jesus no jardim do Getsemane. Lemos
que ele orava e clamava ao Pai, e ele estava numa agonia tão grande que a Bíblia diz que o seu suor se tornou como gotas de sangue, mas ele via nós, ele via a igreja ali. Então ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, às vezes a gente ora até essa parte e não ora o contudo. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus não desistiu por nós. Por que nós deveríamos desistir? Quantos estão entendendo? Amém? Outra lição muito importante que a gente aprende dessa cura. Jesus não aborda diretamente a necessidade de cura daquele homem. Quando finalmente eles rompem a multidão, eles sobem aquele telhado, eles abrem aquele telhado e descem aquela maca até na frente de Jesus, eu imagino todo mundo parado esperando o que Jesus vai fazer. E o que Jesus diz? Filho, os teus pecados estão perdoados. Eu imagino a reação dos amigos, né? Olha, não era bem isso que a gente queria. Talvez eles tivessem pensado no íntimo deles. Mas por que Jesus fez isso? Por que Jesus disse: Filho, os teus pecados estão perdoados, antes de curar aquele homem? Porque o verdadeiro problema do ser humano, o verdadeiro problema da humanidade, de todas as pessoas, é o pecado. Não é a doença que é o teu maior problema. Não são as privações financeiras que são o teu maior problema. Não são as dívidas que são o teu maior problema. Não são os teus problemas familiares. Teu maior problema, o meu maior problema, o problema maior da humanidade é o pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. O primeiro mal que precisa ser curado dentro de nós é o pecado. E isso nós não podemos resolver sozinho. Nós não podemos resolver isso sozinhos. Nós precisamos de Jesus. O pecado te leva para o inferno. Nós podemos entrar no céu cegos, sem um olho. Nós podemos entrar no céu sem uma perna. Nós podemos entrar no céu pobres. Mas nós não podemos entrar no céu com pecados. Essa é uma dívida que a gente não pode pagar. O que adianta bênçãos materiais? O que adianta fama? O que adianta cura? Se a nossa alma precisa primeiro de Deus. Se nós precisamos primeiro ser curados do pecado, para poder se aproximar de Jesus. Para poder se aproximar de Deus. Então ele diz: os teus pecados estão perdoados. Perdoados estão os teus pecados. A maior bênção que aquele homem recebeu, ele não tinha como pagar. Ninguém tem. Nenhum de nós temos. Nós precisamos de Jesus para que Ele perdoe os nossos pecados. Jesus pode nos curar. Jesus pode nos abençoar de formas materiais e de muitas outras formas. Mas nós precisamos primeiro que Ele nos limpe e nos lave de todo o pecado. Amém? Vamos nos colocar de pé. Agradeça a Deus pelo perdão. Vamos fechar os nossos olhos. Só que tem uma coisa. Para receber o perdão de Deus, é necessário arrependimento. O orgulhoso não recebe nada. O orgulhoso não recebe nenhuma bênção. O orgulhoso ele não pode nem sequer se aproximar de Jesus. Já o coração contrito, Deus diz que não despreza. Largue o pecado. Porque alguém que vive no pecado não pode ajudar ninguém. E nós vimos aqui que nós precisamos ajudar as pessoas. Mas para isso nós mesmos precisamos estar curados. Busque a Deus enquanto se pode achar. Vamos orar. Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua misericórdia. Te agradecer, ó Pai querido, pela tua bondade. Porque nós sabemos que tu sempre nos ouve.
É verdade que existe um esforço para te buscar, mas todos os que chegam a ti de maneira nenhuma tu lançará fora, Pai. Olha para cada um de nós aqui nessa noite. Que o nosso coração chegue até a ti contrito. Especialmente hoje, Pai, que é uma noite de Santa Ceia. Mas sempre, nós precisamos disso. Todos os dias nós precisamos da tua misericórdia. Pai Celestial, perdoa os nossos pecados. Cura-nos. Transforma-nos. Porque lá fora existem pessoas que precisam de nós, precisam do nosso auxílio. Nós queremos ser instrumentos, nós queremos ser ferramentas nas tuas mãos, ó meu Deus, para abençoar muitas pessoas. Vem, Senhor, e transforma os nossos corações. Toma o teu lugar em nossos corações. E enche-nos do teu Espírito, porque é o teu Espírito quem nos convence do pecado. É o teu Espírito quem nos convence da justiça e do juízo. Nós te louvamos, ó Senhor, porque tu podes fazer muito, muito mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, ó Deus. Porque o teu poder, o teu Espírito opera na igreja, Senhor. Olha para cada um que está aqui essa noite, Deus, que saiu de casa para vir até esse lugar para te adorar, para adorar o teu nome em assembleia junto com os demais irmãos. Ouve, Senhor, a oração de cada um que está aqui essa noite. Eu te peço, Pai, vem e toma o teu lugar, Senhor. Vem e toma o teu lugar em nossos corações. Que aqueles que estão enfermos, que aqueles que estão doentes, que aqueles que estão aflitos, que estão oprimidos, possam encontrar em cada um de nós amigos de fé, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia.